E aí eu vou colocar um tema talvez polêmico, que não é muito a minha toada, mas uma curiosidade que talvez você possa trazer uma visão. Eu não sei se as leis trabalhistas e previdenciárias, eu sei que elas se modificam, são criadas, são alteradas com uma velocidade muito grande que impacta a empresa, e esse é um desafio muito significativo, mas eu não sei se impacta negativamente ou positivamente em algumas situações, porque eu ouço falar que, por exemplo, se você dá um benefício para um, você tem que dar para outro. Se você dá, você não pode tirar. Então tem algumas regras que você tem que ser cuidadoso para não expor a empresa a riscos, né? E aí, muitas vezes, isso impossibilita a empresa de criar, talvez, caminhos de ajudar uma situação ou outra. Eu vou te dar um exemplo. Você acabou de parabenizar as mães solos, que de fato estão de parabéns, porque é um desafio dobrado ou talvez até maior, né? Tem pais também que são só, mas é muito menor a quantidade. Sim, normalmente são a gente fala mães, sem dúvida, né? São mães e pais. Mas aí imagina o seguinte: você é um empresário. Aí o empresário fala assim: não, eu tenho recurso, acho que eu quero dar um benefício aqui para essa colaboradora que é uma mãe solo. Então, mas ele poderia... Essa é a dúvida. Ele poderia dar um benefício exclusivo para essa pessoa ou não? Então, não para essa pessoa, mas para essa situação, para esse grupo. Tá. E aí eu não tô falando, por exemplo, Alessiane. Eu tô falando das mães que precisam de um apoio. Então, por exemplo, a gente pode pegar exemplos da Natura. Ela tem a creche. Interessante. Para pais e mães, né? Então, assim, não importa o gênero, é a situação. Então, eu posso pegar meu filho e colocar lá e ele estará bem cuidado. Bacana. Então, você pode promover isso, por isso que eu falei, não para a Alessiane, para o grupo. Então, assim, não importa se é pais ou mães, você vai deixar seu filho, vou pagar auxílio creche está na legislação até uma certa idade, tá? Tá bom. Então, você vai estipular o auxílio creche até 2 anos. Para todo mundo. Entendeu? Alessiane, e aí você cria isso como? Uma política. Entendi. Política. Aí você está subsidiado pela lei e não está se expondo a riscos. Exatamente. Então existe um tratamento a ser dado para não se expor ao risco e cumprir o propósito social da empresa, que a companhia também tem. Exatamente. Legal. Então você tem práticas. O que acontece, o que a gente vê que é problema, eu vou dar para o Léo, não vou dar para outra pessoa, porque eu gosto mais do Léo. Isso não pode. Entendi. Então, o que eu tenho visto, realmente as empresas nesse sentido de ter programas, né, políticas que apoiam, afirmativas, né? Então, por exemplo, eu vou colocar auxílio creche até 2 anos. Nossa, facilita muito. Por quê? Às vezes, a depender ali do cenário da empresa, aquela ajuda ali R$200, R$300 faz diferença no dia a dia para você colocar numa escola melhor, mais perto, às vezes, do seu trabalho, que facilita você chegar e ir embora. Então, e para situações de gênero, homem ou mulher, independe. Tá? Legal. Então você tem, por exemplo, a lei tem a extensão, né, da licença maternidade. Pela legislação são 4 meses, né? Mas você tem a extensão de mais 2 meses. A empresa pode optar pela empresa cidadã e fornecer mais 2 meses, tá? Então, mas a gente tem visto alguns cenários onde você tem algumas licenças paternidades que a empresa estende. De 30 dias, 15 dias, que a legislação normalmente ela te dá 5 dias ali para licença paternidade. Entendi. Então hoje as empresas têm estendido, Legal. que é super importante, porque o pai ele não ajuda, ele é parte. Né? Então ele tá ali para compor o dia a dia da criança, não é ajudar a mãe, não é essa a função de um pai, né? Então, quando a gente vê essas soluções que a empresa coloca, é excelente.